Aqui vamos nós, doutor, para mais uma sessão de Mas Tem Mesmo de Ser Assim. Bom dia, bem-vindo. Bom sábado. Doutor, finalmente vamos ter que falar disto. Nunca falámos, já viu? Às vezes estamos aqui a pensar o que é que... Medo do escuro. As crianças que têm medo do escuro. A minha, por exemplo, tem fases. Fases que não quer ir ao quarto, o quarto está escuro, eu digo-lhe liga a luz da casa de banho, ele diz, mas da casa de banho também está escuro. Pronto, o que fazer? O que fazer? Eu estendia isso a pessoas que têm medo do escuro, aos animais que têm medo do escuro. Não esquecer que antes de sermos cidadãos somos pessoas, antes de sermos pessoas somos animais. Desculpem, porque realmente chamar animal a alguém não é muito simpático, mas é o que somos mamíferos. E está nos nossos genes, das muitas centenas de milhares de anos que andamos por aqui, ou que os nossos antepassados andaram, precaução e tomar algum cuidado. Foi assim que sobrevivemos. Um ser tão frágil como nós andasse por aí completamente, enfim, sem cuidados, era capaz de já não estar cá, já nos tínhamos extinto há muito tempo. E esse medo, o medo do escuro, é no fundo, aparece sobretudo depois do ano e meio, é um medo de algo que a gente sabe que pode encerrar perigos, pode ter perigos lá dentro, o escuro. Durante o dia uma pessoa anda na rua de uma forma completamente diferente, até em termos musculares, do que durante a noite, mesmo que não é só por causa do medo que venha algum ladrão ou assim. A noite é constrangedora. Quase todos os mamíferos e aves voltam para a toca ou para as árvores quando começa a anoitecer, porque percebem que a noite pode ser traiçoeira. Uma proteção. É uma proteção. E o medo é uma coisa que existe, não se extingue por decreto. Dizer não tenhas medo é um disparate, porque a pessoa, o medo é um sentimento, os sentimentos não é, está alegre, está triste, não é assim que as coisas fazem. A pessoa sente. Pode ser dizer, olha, não há razões para ter medo, mas tenta ver se consegues vencer o medo e não o medo que te vença. Mas não se pode de nenhuma forma pensar que, assim, deixa de ter medo, ou então ridicularizado. Mas que medicas e Palerma, coisas assim. No fundo é assim, uma criança constrói o medo como uma coisa que é o receio da existência, o medo dos perigos, as coisas que sente que o mundo pode voltar-se contra ele. Depois disso, começa a organizar os medos. E isso é diferente. Nós começamos a organizá-los, tenho medo disto, tenho medo daquilo, tenho medo daquilo outro. Repare que, por exemplo, as pessoas começam pelo escuro, ou seja, tenho medo daquilo que não conheço, que não domino, que nem sequer vejo. E não há nada de mais lógico. Dentro do escuro podem estar todos os fantasmas. Nós é que sabemos que não, mas eles pensam que sim. Depois começa a dar corpo a esse medo. Começam a aparecer exatamente os fantasmas, os monstros, as bruxas, que são assim meio humanoides. Parecem pessoas, mas têm assim depois uns corpos um bocado esquisitos. E finalmente, então já se atribui medo a isto ou aquilo para que eu possa dizer assim, sei lá, imagino que, caso concreto, real, eu tenho medo de lagartixas. Não estando aqui nenhuma lagartixa, espero, sinto-me à vontade. E é engraçado porque a pessoa, para lá dos medos normais, não é? Se alguém apontar uma pistola à cabeça, tenho um medo concreto. Sei por conhecimento que se estiver num quinto andar em cima da varanda, que posso cair lá abaixo, também tenho medo de morrer. Tenho medo de experiências anteriores, se tivesse sido mordido por cães, se calhar também tenho medo. E finalmente, temos medo de uma coisa muito engraçada, que é coisas que representam o tal imprevisto, a tal coisa que nós não dominamos. E por isso todos nós temos o tal insetozinho, a lagartixa, a abelha, a barata, bicharocos, que no fundo nós contra eles é que deviam ter medo de nós. Medo de nós, claro. Mas nós temos medo deles porque eles são imprevisíveis. Uma aranha pode estar ali à esquina durante dias e de repente, desaparece. Não os controlo. E essa noção de falta de controle das coisas causa-nos o medo, que nos permite depois não ter medo do resto. Ok, certíssimo. Feito, portanto, sem medos. Sem medos, ou pelo menos com alguns razoáveis. Sim. Não se ponham a fazer equilíbrios na varanda do quinto andar e cuidado ao atravessar a rua também, convém. Doutor, obrigada. Resto de bom sábado e um ótimo fim de semana. Também, obrigado.